So, bom, agora começamos formalmente. Muito obrigada a todos vocês por se juntarem a nós neste workshop sobre jornalismo de paz, muito além do conflito violento. Now we start officially. Thank you very much to all to join us in this workshop about peace journalism, entitled Peace Journalism Beyond Violent Conflict. O objetivo desse workshop é introduzir a vocês o conceito de jornalismo de paz e enfatizar a importância de discutir esse tópico em diferentes contextos. The aim of today's workshop is to introduce you to peace journalism and emphasize the importance of discussing the topic in different contexts. Esse workshop foi organizado originalmente para ser endereçado somente aos pesquisadores e pesquisadoras do grupo Jornalismo Humanitário e Media Interventions. And we have originally conceived this meeting to be addressed to the team of researchers of our group, Humanisacon, Humanitarian Journalism and Media Interventions. No entanto, dado o nível de violência atualmente no cenário político brasileiro e em todo o mundo, However, given the level of violence in the current political scenario of Brazil and abroad, nós decidimos abrir para uma audiência maior interessada neste tópico. we have decided to open it to a broader audience interested in this topic. Eu gostaria de mencionar a presença do professor, do doutor Klaus Kotze, do Instituto, do Inclusive Society Institute da África do Sul. I'd like to acknowledge the presence of Professor Dr. Klaus Kotze, a representative of Inclusive Society Institute from South Africa. O Instituto é parceiro deste evento, ao lado da FOGS, e também do Migramundo e diversas instituições, entre elas o Monitor do Oriente Médio. This institute is a partner of this event and along with several institutions, including Migramundo and the Middle East Monitor. Eu peço desculpas a vocês, mas o canal, eu tinha aqui um texto em minha apresentação em inglês, mas o canal de tradução simultânea não está funcionando. I'm sorry, I had a text in English to present this event, but we have a technical problem with the simultaneous interpretation channel. Como a maioria das pessoas presentes é falante em português, nós decidimos, então, a apresentação em português com a tradução em inglês. As the majority of the people present speak Portuguese, we decided to present this event in Portuguese and then translate it to English. Agora eu gostaria, com muita alegria, de convidar o nosso parceiro, o professor Steven Youngblood, para iniciar a sua apresentação. Now I would like to introduce our partner, Professor Steven Youngblood, to start his presentation. Por favor, Steven, gostaria que você se apresentasse, falasse da sua experiência em jornalismo de paz, e o tempo agora é seu. The floor is yours. The floor is yours, Professor. I would like you to introduce yourself and talk about your experience with peace journalism. Obrigado. Thank you very much. It's my pleasure to be with you today. Obrigado a todos. É meu prazer estar com vocês hoje. So during the next hour or so, I'd like to give you a very brief introduction into peace journalism, into the definitions and the characteristics of peace journalism, and we'll examine how peace journalism can be applied to war reporting, and we'll use Gaza as an example. Na próxima uma hora ou uma hora e meia, mais ou menos, eu gostaria de introduzi-los ao conceito de jornalismo de paz, suas definições, suas aplicações, e examinar, por exemplo, como que o conceito de jornalismo de paz se aplica à faixa de Gaza hoje. So as you've seen from my bio, I've had the privilege of teaching peace journalism face-to-face in 33 different countries as director of the Center for Global Peace Journalism, where we also produced a twice-a-year magazine called The Peace Journalist.
Como vocês podem ver pela minha biografia, eu tive o prazer de apresentar, de falar sobre jornalismo de paz em 32 países presencialmente, além de outros eventos, como representante do do Centro para Jornalismo de Paz Global, Center for Global Peace Journalism. So I've been to Brazil several times, to Recife and Olinda in that area, to do another project, but not peace journalism. But I've taught peace journalism on Zoom several times to Brazilian audiences. Eu estive no Brasil algumas vezes, pela região de Recife, Olinda, para outros projetos, para além do jornalismo de paz, mas eu também tive a oportunidade de apresentar o tema de jornalismo de paz através do Zoom, por videoconferência, em diversos outros eventos. So as we begin today, I think a good place to start would be to think about traditional journalism. Para começarmos, um bom lugar para começar seria pensarmos na definição do jornalismo tradicional. So does traditional journalism encourage conflict? Does it pour gasoline on the fire? Or does it, does it pour gasoline on the fire? Does it further polarize people? Or does it do something different? A questão é se o jornalismo tradicional ele joga gasolina no fogo, ele encoraja o conflito, ele polariza as pessoas ou se ele faz alguma coisa diferente. So there's lots of research, both in the US, Brazil, and elsewhere, that show that traditional media too often are inflammatory, too often are divisive, too often spread disinformation. Há vários estudos que mostram, nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares, que o jornalismo tradicional, por vezes, muito comumente, encoraja o conflito, é inflamatório e acaba encorajando o conflito. These same conditions were present in the 1960s, and that's when a Norwegian academic named Dr. Johan Galtung launched the idea of peace journalism because he thought there could be a better way to do journalism. As mesmas condições se apresentaram na década de 60, quando o o acadêmico norueguês Johan Galtung resolveu que seria fundamental desenvolver um conceito de jornalismo de paz. So, by definition, as you see, peace journalism is when reporters and editors are making choices that can improve the prospects for peace. Por definição, o jornalismo de paz é quando editores e repórteres fazem escolhas que melhoram as perspectivas de paz. So, what choices are we talking about? Então, que escolhas que nós estamos falando? Well, these include word choice. So, what words, what language are we using? And are we using language that's inflammatory, or do we instead use language that brings people together? Isso inclui a escolha das palavras, a escolha lexical. Se nós estamos usando palavras que são inflamatórias ou que encorajam construir pontes entre as pessoas. So the second choice we make is framing. How do we tell the story? Do we tell the story in a way that's sensational, that glorifies violence, that divides people, or are we telling it in a different way? A segunda questão é como nós contamos essa história. Se nós contamos essa história de maneira a dividir as pessoas, a encorajar ou glorificar a violência, ou se contamos essa história de uma maneira distinta. Are we giving peace builders a voice? Estamos dando voz às pessoas que querem construir a paz? What peace journalism is not. It's not open advocacy for peace. So we're not saying there must be peace, but we're leading discussions about peace. O que não é o jornalismo de paz. Nós não estamos defendendo de maneira indiscriminada o conceito de paz, mas sim abrindo discussões para que a gente possa construí-la. Peace journalism is also not good news journalism. O jornalismo de paz também não é o que nós podemos descrever como jornalismo das boas notícias. So if something terrible happens, like a bomb goes off, it's news and we must report it.
Portanto, se acontece algo ruim, como por exemplo a explosão de uma bomba, é notícia e nós devemos reportá-la. So a peace journalist doesn't ignore that news, but we ask ourselves, how do we report it? What language do we use? How do we frame and tell the story? Então, o jornalista de paz, ele não ignora essa notícia, mas ele se pergunta como reportá-la, qual a linguagem utilizada e como fazê-lo. So let's take a look at the characteristics of peace journalism. Então, vamos dar uma olhada nas características do jornalismo de paz. First of all, peace journalism is proactive, looking at the sources of conflict before they become violent and discussing solutions. Primeira coisa é que o jornalismo de paz ele é proativo, buscando a origem dos conflitos antes deles se tornarem violentos, para então encontrar as soluções para eles. So we're not advocating for any one solution, but we're leading societal discussions about solutions. Então, nós não estamos defendendo uma solução específica de alguém, mas sim comandando as discussões para levar as soluções ao problema. So, secondly, in societies that are especially polarized, like Brazil, like the United States, peace journalism is very careful to reject us versus them constructions. E também, em sociedades que são muito polarizadas, como o Brasil, como os Estados Unidos, como outras, o jornalismo de paz tende a buscar formas de rejeitar esse conceito de nós versus eles para poder construir as discussões. So we've seen this sort of, especially when it comes to politics, this sort of politically divisive narrative between the Bolsonaro side and the Lula side, between the Trump side and the Democratic side. E, em particular, no cenário político, nós vemos essa narrativa divisiva que coloca, por exemplo, o lado do Bolsonaro contra o lado do Lula, o lado do Trump contra o lado dos democratas. And we see this too when we're covering wars. So we'll look later at the Gaza war, for example. But if you look at Russian media is simply all one-sided and simply all us good guys versus them bad guys. E nós vemos isso também com as questões de guerras. Nós veremos mais adiante a questão de Gaza, mas também podemos olhar a imprensa russa, que é uma imprensa unilateral, que vai tratar nós como os mocinhos e eles como os bandidos, como os vilões. So I've worked on and off on a project that instead of us versus them builds bridges between Indians and Pakistanis. Eu trabalhei, por exemplo, em um projeto que, em vez de construir essa narrativa de nós versus eles, tenta construir pontes, entre indianos e paquistaneses. So this particular project is called cross-border reporting. And what we've done with two different cohorts is get together Indian and Pakistani journalists, first of all, and train them in peace journalism. Esse projeto se chama Coordinating Cross-Border Reporting, e a ideia é construir uma ponte entre jornalistas indianos e paquistaneses para instruí-los e trazê-los ao conceito de jornalismo de paz. And then, so we start by meeting on Zoom, and then we've met in person in Nepal. Nós começamos os encontros por Zoom, então nós nos encontramos pessoalmente para avançar nesse projeto. And then the goal of the project, or what the journalists do, is they come together to form teams of two, one Indian and one Pakistani, to report on issues of importance to both countries. E o que esse projeto faz é reunir equipes de duas pessoas, dois jornalistas, um indiano e um paquistanês, para poder reportar em questões que são relevantes a ambos os lados. And this website displays some of these stories. And they're stories about everything. Lots of stories about climate change, for example. Esse website ele apresenta essas histórias variam de temas, são sobre os mais diversos temas, por exemplo, a questão do aquecimento global.
Lots of stories about gender in both places and the role of women and the oppression of women in both places. Várias histórias sobre a questão do gênero em ambos os lugares e o papel da mulher em ambos os lugares. And stories about things like agriculture and economy and so on. E histórias também sobre coisas como economia, agricultura e assim por diante. So I've also done a cross-border project during my most recent Fulbright scholarship last year, well, earlier this year in Moldova, in Eastern Europe. Eu também eu também desenvolvi um projeto transfronteiriço, mais recentemente neste ano, durante a minha presença como bolsista em Moldóvia. So we gathered journalists from Moldova and from a breakaway republic called Transnistria, put them together, and right now, in fact, they're jointly reporting stories of interest. Então, nós construímos uma ponte entre jornalistas da Moldova e de uma região separatista chamada Transnistria, e nós colocamos essas pessoas juntas para que elas pudessem reportar sobre os assuntos relevantes a ambos os lados. So this building bridges is one of the most important concepts of peace journalism. Construir pontes, portanto, é um dos aspectos mais importantes do jornalismo de paz. Peace journalists reject propaganda, O jornalismo de paz rejeita a propaganda, regardless of the source. não importa a fonte. Peace journalists illuminate and embrace complexity and nuance, knowing that the world isn't the simple black and white world that the media sometimes present. O jornalismo de paz, ele ilumina e abraça a complexidade, ciente de que o mundo não é branco no preto, como às vezes a imprensa nos transmite. Journalists, another key principle of peace journalism is that it gives a voice to the voiceless, a voice to marginalized people in our society. Um outro aspecto fundamental do jornalismo de paz é dar voz àqueles que não têm voz, às pessoas marginalizadas em nossa sociedade. So every society has marginalized persons. Toda a sociedade tem gente marginalizada. So in the US, it might be African Americans, it might be Native Americans, it might be gender minorities. Nos Estados Unidos podem ser os afro-americanos, os nativo-americanos ou as minorias de gênero. In Brazil, it might be Black people, it might be indigenous people, it might be women. No Brasil podem ser os negros, os indígenas, as mulheres. So there are lots of examples of how peace journalism has given this voice to the voiceless. In Moldova, I worked on a project that gave a voice to Roma, who we previously might call Gypsy, but they prefer the term Roma. So we gave a voice, we had a project, a reporting project that gave a voice to Roma people. E isso se aplica em diversas ocasiões. Por exemplo, no meu projeto na Moldóvia, eu busquei dar voz ao povo Roma, que nós antigamente costumávamos chamar de ciganos. Eles não gostam de ser chamados de ciganos, eles preferem o termo Roma Romani. I have colleagues in Canada who, at a university in Montreal, have undertaken a project to give a voice to indigenous people who live in the Arctic regions of Canada. Eu soube também de um projeto no Canadá, da Universidade de Montreal, que busca dar voz aos povos indígenas da região ártica do Canadá. They produced a documentary that talks about this village of Native North Americans and what they're doing to clean up their environment and secure clean energy for their community. Eles produziram um documentário sobre essa aldeia de nativos americanos, nativos canadenses, e como eles trabalham para preservar o ambiente, para desenvolver formas sustentáveis de desenvolvimento local. So this documentary appeared on Canadian national television. So it's been seen, many, many times. So I thought that I would play just a couple of minutes of this
I'll pause it every few minutes for a rough translation. So the language that you hear spoken is the native Inuit language, and then the subtitles you see are in English. Este documentário ele apareceu na TV Nacional Canadense, então muita gente já ouviu. Eu vou apresentar alguns minutos deles, eu vou dar umas pausas para poder fazer uma tradução breve sobre eles. O idioma que vocês vão ouvir é o idioma nativo e a legenda é em inglês. Avati tallimat iloni tuinnak asitong haksimaw. Salumay tuit uksualut tutut ikumaliotit ikumatit sivut ikumani. Ukuyut sisutilu iluyuatini. Ele diz no documentário que nós estamos aqui há milhares de anos, mas que apenas há mais ou menos um século as coisas realmente mudaram, com os combustíveis fósseis, por exemplo, o diesel, iluminando nossas casas e aquecendo nossos prédios. Kisiani uksualuk salumay litiriyok anirnisarmi, sirmimi imarmilo. Tamanna nuqahulak tavut, tamannalo asititulangalak sugu. Porém, o diesel ele polui nosso ar, nosso solo, nossas águas, e nós queremos mudar isso. Então, a ideia desse documentário é abrir o caminho para um futuro de energia limpa. So here we have our 500-gallon tank, which heats our homes. Sometimes we run out of fuel. We don't have any heat in our homes. Sometimes for a day or two, even if there's a small spill, you can smell it in the whole, in the whole house. Nós temos aqui um galão de combustível para aquecer nossas casas. Ele não é muito sustentável porque qualquer buraco, qualquer vazamento que der, nós vamos sentir o cheiro por toda a casa. So even inside in the house, sometimes there's fuel spills and there's leaks. Na casa, às vezes, nós temos alguns vazamentos, isso é um problema. You know, and they start to have leaks around these places, around the bottom ends here, and that's where it starts to leak, and that's where it's very dangerous. A estrutura ela enferruja, então ela causa vazamentos, e nós podemos ver esses vazamentos, isso é muito perigoso. Can you get the idea? So the most marginalized people in Canada are these Indigenous Canadians and are Indigenous North Americans. And as you see, this is a project that lets them tell their story in their own voices. So I think it's obviously it's quite well done. Dá para ter uma ideia de que essas são as pessoas mais marginalizadas do Canadá, os nativos canadenses, os nativos norte-americanos, e esse é um projeto que busca lhes dar voz, e na minha opinião é um projeto muito bem feito. Okay, let's move on with the characteristics of peace journalism. Ok, vamos adiante nas características do jornalismo de paz. So peace journalism provides depth and context, and not just superficial coverage of events. O jornalismo de paz busca conceder profundidade e contexto aos conflitos, e não apenas uma visão superficial sobre os eventos. So during the Black Lives Matters protests in the US, I think the American media, for example, did a good job of covering the superficial, what we could see, but didn't give us the depth that we needed and the context that we needed to really understand the story. Por exemplo, na cobertura dos protestos Black Lives Matter, do Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, a imprensa tradicional
fez uma boa cobertura da superfície do que estava acontecendo, mas não fez o mesmo trabalho nas origens, no contexto por trás daquele movimento. So peace journalists consider the consequences of their reporting. So if I tell this story in this way, using these words, what happens? O jornalismo de paz considera as consequências da sua reportagem, da sua cobertura. Então, se eu conto essa história desta maneira, com essas palavras, o que é que vai acontecer? So if I as a journalist, spread the lie that Haitian immigrants are eating dogs, what are the impacts of this? O jornalismo conservador, ultraconservador, ele espalhou a mentira de que refugiados imigrantes estariam comendo os cachorros nos Estados Unidos, mas qual que é a consequência disso? And the impacts, the consequences, as we've seen, are bomb threats, closed schools, damage to the reputation of a town, and racism against Haitians. E as consequências disso são ameaças de bomba, escolas fechadas, danos à reputação de determinados lugares e racismo de maneira geral. So language is very important in peace journalism. What words are we using? And are the words that we use, are they pouring gasoline on the fire? Então, a linguagem é muito importante para o jornalismo de paz. Quais as palavras que nós estamos usando e se as palavras que nós estamos usando estão jogando gasolina no incêndio. Are we using sensational language? Estamos usando uma linguagem sensacionalista? So are we saying 10 people were slaughtered in a brutal, bloody massacre? Nós estamos dizendo 10 pessoas foram massacradas, chacinadas em um massacre sangrento? Or are we saying 10 people were killed? Ou nós estamos dizendo que 10 pessoas foram mortas? Are we using language that demonizes them, that portrays them somehow as less than human? Nós estamos usando linguagem que demoniza o outro, que representa o outro como de alguma maneira menos do que humano? So we've heard right-wing media use this dehumanizing language like vermin, for example, to describe immigrants. Nós vemos, por exemplo, a imprensa de direita usando linguagem desumanizante, por exemplo, ao descrever os imigrantes como vermes ou coisa do gênero. So peace journalists are also very careful about the images that we use. Então, o jornalismo de paz também é muito cuidadoso com as imagens que nós usamos. Because we know that images can also be prejudicial and inflammatory and sensational. Porque nós sabemos que as imagens também podem ser preconceituosas, inflamatórias, sensacionalistas. So in a few minutes, I'm going to show you some images from Gaza, and we can discuss whether you think these images are consistent with peace journalism. Em alguns minutos eu vou mostrar a vocês imagens de Gaza e nós podemos discutir se essas imagens constituem ou não o jornalismo de paz. Finally, peace journalists offer counter narratives that debunk media created and perpetuated stereotypes, myths, and misperceptions. Por fim, o jornalismo de paz busca contranarrativas que buscam desconstruir estereótipos e mitos manufaturados e perpetuados pela imprensa. For example, when we in the Americas report about Africa, what kinds of stories are we telling? Por exemplo, quando nós, nas Américas, reportamos sobre a África, que tipo de história nós estamos contando? And we can count these narratives on one hand. Nós podemos contar essas narrativas em uma mão apenas, nos dedos So de uma when we mão. report about Africa, we're reporting about war, about drought, about famine, about disease. Quando nós falamos de África, nós falamos de guerra, fome, seca ou doença. But there's much more to Africa than these four items. Mas há muito mais coisas sobre a África que nós podemos falar.
So a peace journalist offers a counter narrative, different kinds of stories about Africa, stories about African entrepreneurs, African academics, African business, and so on. Então, o jornalismo de paz busca trazer contranarrativas, histórias diferentes daquelas que nós costumamos ouvir falar. Histórias sobre empreendedores africanos, sobre artistas africanos, sobre figuras influentes africanas. Okay, now is my favorite part of the presentation because I get to put you to work. Agora é a minha parte favorita da apresentação, porque eu posso pôr vocês para trabalhar. So now that we know what peace journalism is, I'm going to show you a short article. Agora que nós sabemos o que é o jornalismo de paz, eu vou apresentar a vocês um pequeno artigo. And I'm going to ask you to evaluate this article. And, Eu vou and pedir para when you're vocês done analisarem. reading it, and when you're done reading it, to let me know whether you think the article is peace journalism or not. Agora eu vou pedir a vocês que analisem esse artigo e quando nós terminarmos de ler, vocês vão me dizer se vocês acham que esse artigo constitui ou não jornalismo de paz. So, everyone take 2 or 3 minutes, read this article, and be ready to answer the question for me, is this peace journalism? Why or why not? Então, nós vamos tirar 2 ou 3 minutos, ler o artigo, e aí vocês vão me dizer se esse artigo constitui ou não o jornalismo de paz, por quê ou por que não. Okay, colleagues. So my question is, and you can just jump in and respond, is this peace journalism? Então, a minha pergunta é, e vocês podem me responder, isso é jornalismo de paz? So I see some of the answers in the chat. Eu vejo algumas das respostas no Talking about chat. the language, and you're right about the language. Certainly, we see words like massacre and so on. I see another in the chat that it talks about dehumanizing people, and I think that's correct too. Another chat talks about that it's sensational. Here's more about the language. Good, and I really like the professor's comment that it about that first sentence, that it starts with that peace talks are in ruins, negotiations are in ruins. Eu vejo aqui que vocês responderam corretamente no chat, ao citar os aspectos inflamatórios, sensacionalistas, desumanizantes, o uso de palavras como massacre. E eu gosto muito desse comentário sobre a primeira sentença, que diz que as negociações de paz ficaram em ruínas. And this is framing in the worst possible way, right? Framing that says negotiations aren't possible, so the only alternative must be violence. E isso é uma representação da pior maneira possível, ao dizer que se as negociações seriam possíveis, a única alternativa é a violência. Good. And some more of the comments I think are really excellent. You know,
the little bit about the skull was caved in, I think is good. Os outros comentários também são muito bons, a questão das imagens, por exemplo, a questão do crânio esmagado, de como ele reproduz uma imagem ao leitor. Yeah, as someone wrote, it creates terrible scenes in the reader's head. I like that. Alguém escreveu aqui que ele cria cenas terríveis na cabeça do leitor, eu gosto dessa resposta. So that also the story is very unbalanced, isn't it? It gives the viewpoint primarily of the government. It could even be a government press release. E essa também é uma abordagem assimétrica, que apresenta a abordagem do governo. Poderia muito bem ser um informe à imprensa do próprio governo. So I'm glad that you all thought that this is not peace journalism, because if you said it was, we would have to start over again. Eu gosto que vocês disseram que isso não é jornalismo de paz, porque se vocês dissessem que é jornalismo de paz, nós teríamos que recomeçar a palestra. So here's the same story written in a different way, written as peace journalism. Essa é a mesma história, escrita de uma maneira diferente, escrita como jornalismo de paz. So we see a hand up, and I'll get your question in just a second. Eu vou ver a pergunta de vocês em um segundo, só um instante. So we see that it starts with there was condemnation across the political spectrum after this attack. So they're not saying the attack was a good thing, but they're also not saying that this attack completely eliminated any possibility of peace. Ele começa dizendo que houve condenação em todo o espectro político sobre o ataque, portanto, ele não assume que o ataque seria uma coisa boa, mas ele tampouco diz que o ataque destruiu os prospectos de negociação de paz. So notice the inflammatory language is gone. A linguagem inflamatória já não existe mais. Notice that we're not giving the gory details of what happened to the bodies, but we're simply saying in that last sentence that they're disfigured. Veja que nós não demos os detalhes gráficos sobre o que aconteceu com os corpos, mas nós entendemos e colocamos na última sentença que eles foram desfigurados. So this story doesn't ignore what happened, but it also doesn't sensationalize it. It doesn't put gasoline on the fire. It doesn't make a bad situation worse. Essa história, ela reconhece o que aconteceu, mas ela não usa de linguagem sensacionalista, ela não joga gasolina no fogo, ela não faz uma situação ruim ficar ainda pior. So I believe there was a young lady with a question. Eu creio que temos uma pergunta agora. Whose hand was up? Did I answer your question? Estava com a mão levantada, eu posso responder a sua Neuza. pergunta? Era a Neuza. Neuza? Bom dia. Então, não, eu estava com a mão levantada, era para opinar sobre se era jornalismo de paz ou não. I was intending to open it if it was journalism, peace journalism or not. I'm sorry, could you repeat that, please? She'll make the question in a bit, in a sentence. Okay. Okay. So now that we have I think a decent idea about what Okay. peace journalism is, what we've discovered over the years is that peace journalism, well, let me rephrase. So peace journalism, when it was first developed, was developed as a way to cover wars and conflicts. Então, só para retornar ao contexto, o jornalismo de paz foi desenvolvido como uma forma de cobrir eventos de conflito, eventos de guerra e desenvolver esses pontos para construir a paz. But over the last 20 or 30 years, we've discovered that peace journalism can be used in lots of different kinds of coverage. Então, nas últimas décadas, nós descobrimos que o jornalismo de paz pode ser utilizado em diversos contextos, em diversas coberturas. So in my peace journalism textbook, there's a chapter on peace journalism as a tool for reporting elections.
Na minha cartilha sobre o jornalismo de paz, nós temos, por exemplo, um capítulo que fala, um trecho que fala sobre como reportar eleições, sobre como cobrir as eleições. And other chapters on reporting crime, reporting terrorism, reporting refugees. Outros capítulos falam de como reportar a criminalidade, o terrorismo, a questão dos refugiados. But as I said, peace journalism was originally formulated with this idea that it could be used as a tool for improving reporting about wars. Mas, como eu disse, o jornalismo de paz se desenvolveu com essa ideia de descobrir maneiras de reportar ou de tratar de conflitos e guerras. So in Moldova, which is next door to Ukraine, we talked a lot about the ways that that war is being reported and how the war is being reported, how it impacts the possibilities for peace. Na Moldova, por exemplo, que é vizinha da Ucrânia, nós falamos de como essa guerra, como é a cobertura desta guerra e como cobrir essa guerra de uma maneira a construir pontos para buscar solucioná-la. And of course, the world has its eyes on the Middle East. So the question then is, how could peace journalism apply to the coverage of the war in the Middle East? E é claro que os olhos do mundo estão sobre o Oriente Médio no momento, então a questão é como o jornalismo de paz se aplica sobre a questão, sobre os conflitos no Oriente Médio. So I gave a seminar for the International Federation of Journalists and talked with reporters there and elsewhere and asked them some questions about their coverage of the Israel-Gaza war. Eu fiz um seminário, por exemplo, na Federação Internacional de Jornalistas, e nós falamos de como ocorre a cobertura na questão da guerra em Gaza, na guerra israelense em Gaza. And you see these questions here on your screen. E você pode ver as perguntas que nós fizemos na sua tela. So much of the coverage is extremely one-sided. Grande parte, a maior parte da cobertura, de fato, é extremamente unilateral. So in Israeli media, for example, you see very few images of the suffering in Gaza. Na imprensa israelense, por exemplo, nós vemos pouquíssimas imagens do sofrimento em Gaza. And in Arab language media, you see very little discussion about October 7th or about the hostages, and especially those who were recently murdered. E, por exemplo, na imprensa em árabe, nós vemos pouca discussão sobre o 7 de outubro, sobre os reféns, sobre os recentes reféns que foram encontrados mortos. Does the coverage have context? A cobertura tem contexto? So in the case of the Middle East, there's so much history and so much background. I think any reporting that doesn't include some of this background doesn't inform the reader like it should. No contexto do Oriente Médio, há tanta origem, há tantos contextos, tantas questões conjecturais sobre o conflito, que quando o jornalista carece desse contexto, ele não está fazendo a cobertura devida. Excuse me. So number 4 talks about social media, obviously something we need to be aware of. O ponto número 4 aqui nós falamos das redes sociais, é algo que evidentemente nós temos de ter ciência. And number 5, again, more about language. Are we stereotyping? Are we generalizing? Are we demonizing the other side, us versus them? E a quinta pergunta, novamente, sobre a linguagem, sobre se nós estamos generalizando, estereotipando, desumanizando, transformando o debate em nós contra eles. So much traditional reporting during wartime just ignores peace. So very few stories, as we've seen, have even a modest discussion of peace or peace proposals. Grande parte da cobertura nos tempos de guerra muitas vezes ignora a paz. Então nós temos muito pouca cobertura sobre as negociações e sobre as propostas construtivas de paz.
So for example, I did a brief study, a small study, about language used in Ukraine and whether we saw this peaceful language reflected in reporting about Ukraine. And the answer is very simply that we did not. Let's see, I wanted the previous one. Give me just a moment. Eu fiz um breve estudo sobre a cobertura na Ucrânia, sobre se esses termos, sobre esses usos se aplicam na Ucrânia para construir o jornalismo de paz, e a resposta é muito simples: nós não vemos esse tipo de coisa. Okay, well, I called up the wrong page, but that's okay. So what my study showed was that the language that was used was overwhelmingly the language of war. O link não estava correto, mas não tem problema. O que o estudo mostra, de fato, é que a linguagem utilizada é a linguagem da guerra. By a 5-to-1 margin, we saw a prevalence of words like attack and enemy and tank and missile. Em uma proporção de 5-1, nós vemos a prevalência de palavras como ataque, mísseis, tanques, rather than words like peace and negotiation and treaty. Em vez de palavras como paz e negociação, tratado, e assim por diante. And we've seen that same thing in Gaza Hamas, in Israel Hamas government. E nós vemos a mesma coisa na cobertura do conflito em Gaza. So again, we're asking about the consequences of reporting. Novamente, eu pergunto a vocês sobre a consequência da cobertura. Asking to be cognizant of what we're doing on social media. Nos perguntar sobre o que estamos fazendo nas redes sociais. Number 9 is asking, are we presenting it in terms of heroes versus villains? E a pergunta número 9 é como nós estamos apresentando a questão em termos de mocinho versus vilões. It's another construct of us versus them. Uma outra forma de dizer nós contra eles. And finally, again, the language, the images, are they sensation? E por fim, novamente, a linguagem, as imagens, elas são sensacionalistas? So at this point then, I'd like for us to take a couple of minutes and to look at some images from the Gaza Hamas, I keep saying that, from the Israel-Hamas war. E a partir de agora nós vamos tirar alguns momentos para olhar algumas imagens e algumas formas de cobertura do conflito da guerra israelense em Gaza. I will caution you, some of these images are very disturbing. Eu vou só alertá-los que algumas dessas imagens são realmente perturbadoras. But these are actual images that have appeared in Israeli and Arab language media. Mas essas são imagens que de fato apareceram na imprensa israelense e na imprensa árabe. And from a peace journalist standpoint, then, the questions that we're asking ourselves are the questions that you see on your screen. E do ponto de vista do jornalismo de paz, as questões que nós estamos perguntando em torno dessas coberturas são as questões que nós colocamos agora há pouco na tela. And it's a fine line that we walk between telling the story and being sensational. E é uma linha muito fina que nós caminhamos sobre entre contar a história e ser sensacionalista. It's a fine line that we walk between telling the stories of victims and exploiting victims. É uma linha muito fina entre contar a história das vítimas e explorá-las. So when it comes to children, I'm not sure. I always hesitate. I would always hesitate to use images of children. No que diz respeito às crianças, por exemplo, eu não posso ter certeza, mas eu sempre hesito em utilizar imagens de crianças. Notice also the language under the times, mutilated babies. Veja também a linguagem sob a manchete, bebês mutilados, bebês mutilados. Look in the lower left corner. Do we show dead bodies?
Veja o canto inferior. Nós mostramos os corpos, os mortos. I mean, one argument is that it's necessary to tell the story, but the other argument is, well, what if that was someone who you loved? What if that was a family member of yours? Um dos lados diz que isso é necessário para contar a história, mas o outro ponto de vista poderia dizer, e se isso fosse um ente querido seu? Okay, I think we would agree that these images are probably a little less inflammatory. Nós podemos dizer, eu acho que nós podemos concordar que essas imagens são provavelmente um pouco menos inflamatórias. But again, the question I ask as we look at this image is, what if that was your mom? Is this an image that you would want in a newspaper or on a website? Novamente, mas a pergunta que eu faço é, e se fosse sua mãe, você gostaria de ver essa imagem na capa de um jornal ou na capa de um website? Here's several more. Again, a child on the right-hand side, a photo that displays the emotional suffering on the left. Algumas outras aqui, Deus, do lado direito, uma criança, do já lado tá esquerdo, tomando o celular do aluno. uma imagem que mostra o estresse emocional. Now, I think we can all reach agreement on this image, E eu acho que nós podemos todos concordar sobre essa imagem. and that is from a peace journalism standpoint, it's terrible. Do ponto de vista do jornalismo de paz, nós temos de dizer que não é uma boa cobertura, que é uma cobertura horrível. Look at the language that it uses. Veja a linguagem Bloodbath. utilizada, bloodbath, massacre. Look at the image, which has obviously been photoshopped. Veja a imagem, obviamente, uma montagem. So the blood on the child's face has been photoshopped so that it appears more red, so that it appears more vivid. De fato, o sangue no rosto da criança foi photoshopado para que ele pudesse parecer mais vívido, mais vermelho. Look at the subheadline: Hamas will execute a hostage for every attack. Veja a submanchete: Hamas, executaremos cada refém para cada ataque. So this is in every way as inflammatory, sensational as it could be. Então, essa cobertura é, em todos os sentidos, tão inflamatória e sensacionalista quanto possível. Re-traumatizing victims and pouring gasoline on the fire. Retraumatizando as vítimas e jogando gasolina no fogo. Do any of you have any comments about any of these images? Algum de vocês tem comentários sobre essas imagens? Use of the image or not using the images? Nós deveríamos usar ou não essas imagens? Mariana. Hey, how are you? I do have a question. I understand what you're saying, and I do agree with with what you're saying. But in front of so many communication and I think certain limitation of newspapers or everything that has people like really opening the news and reading all of this, how do you think we could call attention of people without those images? So I work with international development, and I've seen that the civilians reporting and actually showing those shocking images is what called a lot of attention to their narrative, especially from Palestinians. So how can we balance this of like, I want to report this and I want this to get access to people, but at the same time, yes, there is like an ethical side of it that do not expose victims. Right. So go on ahead and translate that and then I'll answer. Ok. A pergunta, na realidade, ela diz que ela concorda do ponto de vista do jornalismo de paz, mas a pergunta, na realidade, é como, então, qual a alternativa utilizar, dado a unilateralidade da cobertura tradicional, para trazer atenção a essas histórias? Porque, por muitas vezes, são essas imagens que, de fato, trazem atenção a essas histórias.
So you've already heard me use the term fine line several times, and allow me to use it one more time here. Vocês viram que eu já usei várias vezes a palavra, a expressão, a linha fina que nós caminhamos. Eu vou voltar a usá-la agora nesse momento. So we're all taught in journalism school and around the world, young journalists are taught that you have to use these kinds of images to get people's attention. Nas escolas de jornalismo em todo o mundo, muitas vezes as pessoas aprendem, os estudantes de jornalismo aprendem, que nós temos de utilizar essas imagens para obter a atenção das pessoas. And not just images, but we have to use this sensational language too to grab people. Não apenas as imagens, mas nós temos de utilizar essa linguagem sensacionalista para poder atrair as pessoas. However, research by Professor Jake Lynch at the University of Sydney debunks the notion that audiences will only pay attention if it's sensational. Mas, no entanto, a pesquisa do professor Dave Lynch, John Lynch, yes? Jake Lynch. Da Universidade de Sydney mostra que nós não temos de apelar a essa linguagem sensacionalista para atrair o leitor. Jake Lynch, sorry. What he did was to convene focus groups in different countries around the world, and he showed them peace journalism style stories and traditional sensational stories. And the fact is, the audiences preferred the peace journalism style stories. O que nós fizemos nessa pesquisa é reunir amostras de leitores em diversos lugares do mundo e apresentar a eles essas imagens gráficas, essa cobertura gráfica e a cobertura do ponto de vista do jornalismo de paz. E o fato é que eles preferiram o jornalismo de paz. So this particular research, I think, needs to be in the hands of every media owner, every media editor in the entire world. Então essa noção, esse estudo tem de estar em mãos de todo editor, de todo jornalista, enfim, de todo mundo que faz a cobertura. So I think that in the specific instance of Gaza, I wish I could tell you this photo we should use and this photo we shouldn't use. Eu penso que, assim, né, no contexto específico de Gaza, eu gostaria de poder lhes dizer quais imagens nós podemos usar e quais nós não podemos usar. But the fact is, your context is different, your audience is different, and there's no way that I could say that to anybody in any country, right? Mas o fato é que o contexto é diferente, a cobertura é diferente, o público é diferente, e não dá para dizer com precisão isso em nenhum lugar do mundo. I mean, what I would say is then, what I would say is simply, I think it's useful let me rephrase that. You're doing the right thing, I think, if you're being thoughtful as you select the images, if you're having these kinds of discussions that we're having now. So yes, we want to show what's really happening, but no, we don't want to exploit the victim. So where are we exactly here? And it's a fine line. Então, na realidade, o que eu gostaria de dizer é que nós temos de ser ponderados, pensar, refletir bem sobre a escolha dessas imagens, a escolha dessa linguagem, e fazer as perguntas que nós estamos fazendo aqui para poder debater se nós estamos apresentando a história das vítimas ou se nós estamos explorando a história das vítimas. É uma linha fina. Okay, so let me close out my segment of the presentation, and then we'll have time for some closing questions. So two other things that I just wanted to point out really quickly. One, and you've heard me say this already several times now, one thing that peace journalism emphasizes is how important it is to responsibly report about trauma and about the victims of trauma, and to be careful not to re-traumatize those who have already suffered.
There's an organization called the DART Center that has produced this guide to trauma and journalism. Eu vou concluir agora meu segmento da apresentação, mas eu só vou voltar aqui para poder falar da questão dos sobreviventes de trauma, de como é importante para o jornalismo de paz pensar nos sobreviventes de trauma, pensar neste trauma e buscar não retraumatizar essas vítimas. Eu vou apresentar a seguir um estudo do DART Center, mais adiante nós seguimos as perguntas para poder encerrar nossa palestra. And by the way, this link and all the links and the presentation will be shared with you at the end of the presentation. So Celine, you have my permission. Go on ahead and distribute that to whoever wants it, okay? So, Toda essa apresentação e os links e os artigos dessa apresentação, eu vou compartilhar com vocês ao fim dessa apresentação. A professora tem minha autorização para poder compartilhar esse material. So this guide defines trauma, then talks about how to responsibly report trauma without re-traumatizing the victims. Então, esse guia aqui, ele define trauma e ele fala sobre como responsavelmente, com responsabilidade, cobrir a questão do trauma para não retraumatizar as vítimas. Okay. One final example I just wanted to share with you real quickly is that peace journalism can be very useful when we're talking about migrants, particularly about immigrants. And I know that this is something that we're dealing with both in Brazil and in the United States. Lots of studies show that coverage of refugees tends to be predominantly negative. O último exemplo que eu gostaria de citar é a questão de como é importante que o jornalismo de paz seja aplicado na cobertura dos migrantes, em particular os imigrantes ou refugiados. E muitos estudos mostram que a cobertura tradicional, a cobertura convencional sobre a questão dos imigrantes e refugiados, muitas vezes, na maioria das vezes, é aplicada de maneira negativa. So around the world, we see media portray refugees as criminals, as disease-carrying, as people who are stealing our jobs. Então, em todo mundo, nós vemos muitas vezes a imprensa retratar os refugiados como criminosos, como pessoas que nos trazem doenças ou pessoas que estão roubando nossos empregos. So we've heard the idiot Donald Trump use many of these same mischaracterizations against refugees coming to the U.S. Então, nós vemos, por exemplo, Donald Trump utilizando muitas dessas imagens, dessa campanha de desinformação, dessa representação equivocada contra os refugiados nos Estados Unidos. You're very nice. You didn't use idiot, but it's okay if you did. Ele é um idiota, mas é ok chamá-lo de idiota. Yes. So peace journalism then rejects these stereotypes, rejects scapegoating, and tries to offer a more complete view of refugees and their issues and the problems that they have. Então, esse tipo de abordagem, ela recusa os estereótipos, recusa o uso de bode expiatório, de xenofobia, a fim de construir uma imagem positiva para tratar das questões dessas comunidades. So as soon as you get these links, if you get a chance, listen to the story that I have linked, which I think is a really good example of peace journalism. Quando vocês tiverem esses links, se vocês puderem, ouçam a história em um desses links que vocês vão ver que é um bom exemplo de jornalismo de paz. Okay, so in conclusion, and we'll get to our questions in just a moment. In conclusion, I would simply say that this is, I hope, a good introduction into peace journalism. But there's a lot more to it than this. And I encourage you to look at a number of websites, including my blog, that have a lot of further information about peace journalism. And so I guess what I always seek after one of these sessions is, think about your own reporting and think about
the language that you use, the images that you use, the framing that you use, and ask yourself, is there a better way that I can do it? Can I still engage my audiences without making a bad situation worse, without pouring petrol on the fire? Em conclusão, então, nós vamos às perguntas. Eu gostaria de dizer que essa é uma introdução ao tema do jornalismo de paz, mas eu convido vocês, eu encorajo vocês a se aprofundarem, porque há muito mais coisa na pauta de jornalismo de paz. Vocês podem ler o meu blog, vocês podem ler outros artigos, há muito material disponível e sobretudo, se perguntar, ao fazer uma reportagem, ao produzir uma reportagem, se o que nós estamos fazendo ajuda ou se o que nós estamos fazendo joga gasolina no incêndio, torna uma situação ruim ainda pior. Okay, at this point, I will open the floor up to questions and gladly take your questions. Então, agora nós vamos às perguntas e eu vou respondê-las com satisfação. Rodrigo? Hi guys, good morning. Thank you for everybody that attended to this workshop. I'm Rodrigo Borges from Manizacon and Migramundo as well. Migramundo is a website with focus on migration issues in Brazil and sometimes around the world as well. Steve, during my research and master degree with Celani Victor, I figured out that you can adapt some terms of journalism to covering migration issues. And I saw that some publications for the media in order to give guidelines for this topic, you can find here. So it's really proud to figure out that sometimes in Migramundo I was applying peace journalism without know about it. So, but my question is about every single time I talk about peace journalism here, some people used to associate peace journalism and journalism solutions. In my opinion, journalism of solutions is not so big than peace journalism. Peace journalism Yes. For me seems to be more complete. But Yes. I'd like to listen about you. What do you think about this association, and how can we separate one of them? Okay. A pergunta é sobre a diferenciação entre o jornalismo de paz e o jornalismo de soluções. Na opinião de Rodrigo, o jornalismo de soluções ele não é tão completo quanto o jornalismo de paz. Ele gostaria de saber a opinião do professor. So, Dr. Johan Galtung was talking about solutions in journalism 50 years before there was a peace journalism network, before there was a solutions journalism network. Então, o Dr. Johan Galtung, ele estava falando de soluções no jornalismo 50 anos antes de existir esse conceito de jornalismo de soluções. So solutions has always been a part of peace journalism. But as you say, I think peace journalism covers much more ground than solutions journalism does. Então, a questão das soluções, ela sempre foi parte do jornalismo de paz. Mas, como você disse, o jornalismo de paz cobre muito mais terreno do que a alternativa. So there's nothing wrong with solutions journalism. We agree that stories should discuss solutions, but peace journalism takes these extra steps that we talked about. Então, a princípio, não tem nada errado com o jornalismo de soluções. Nós concordamos que as histórias a serem contadas tendem a apresentar soluções, mas o jornalismo de paz busca ir um passo além. Thank you for your question. Muito obrigado pela pergunta. So, Stephen, you have a lot of questions here in the chat, on the chat. Okay, let's see. So let me take a few of those. I don't know if it's possible to choose some of them, but I have at Let's least see, 10 new questions we talked here. about images quite a bit. What's the difference between humanitarian journalism and peace journalism? Eu vou falar sobre a diferença entre o jornalismo humanitário e o jornalismo de paz. So the answer is, like solutions journalism, humanitarian journalism is a subset of peace journalism.
A resposta é que, assim como o jornalismo de soluções, o jornalismo humanitário é como uma subcategoria do jornalismo de paz. So I've given, in fact, the last seminar I gave was titled Peace and Humanitarian Journalism. De fato, o último seminário que eu apresentei era intitulado Jornalismo de Paz e Jornalismo Humanitário. So if you go back to the 10 principles of peace journalism, you'll see humanitarian reporting principles reflected in many of them. Então, se você voltar para os princípios do jornalismo de paz, você vai ver os princípios humanitários de como realizar a cobertura. In giving a voice to the voiceless, in offering counter narratives, Dar voz àqueles que não têm voz e oferecer contranarrativas. in framing our stories and telling stories that highlight humanitarian issues and crises. E contextualizar histórias e contar as histórias que têm essa abordagem em torno das questões humanitárias e de como ajudar as pessoas diante So, das like crises. solutions journalism, I encourage the exploration of humanitarian issues in your journalism. I just think peace journalism is a good way to frame that discussion. Assim como o jornalismo de soluções, eu encorajo que a gente explore essas alternativas em relação ao jornalismo humanitário, mas, novamente, o jornalismo de paz, eu acredito que vá um passo além. Okay, next question. In a world with so much fake news, how can I effectively show the brutality of an army against a group of people and denounce genocide without relying solely on images? While images may be necessary, they must be chosen carefully. A próxima pergunta é, em um mundo com tanta desinformação, é como que eu posso reportar sobre as vítimas de guerra ou de conflito de maneira adequada, muitas vezes sem recorrer a essas imagens gráficas. As imagens, elas podem ser necessárias. Well, and the answer is that I think what makes us journalists and not bloggers or Instagram posters or social media people is that we do tell stories with more than just images, that we provide context to the images and facts that go along with the images. Eu acredito que a resposta para isso é o fato de que o que nos torna jornalistas e não apenas influencers ou aquelas pessoas que postam no Instagram, por exemplo, é que a gente conta a história para além das imagens. Nós usamos as imagens, mas nós oferecemos o contexto para essas imagens. Now, in terms of, let's spend a minute and talk about genocide. Vamos agora separar um instantinho para a gente poder falar de genocídio. I'm not saying that we shouldn't use that word, but I am saying we as journalists everywhere should probably be more careful about how we use the word genocide. Eu não vou dizer que nós não devemos utilizar essa imagem, mas como jornalistas nós temos de ter o cuidado de como nós utilizamos essa palavra. So in history, the number of United Nations confirmed genocides is very small indeed. Ao longo da história, o número de genocídios reconhecidos pelas Nações Unidas, de fato, é muito pequeno. So the Nazis and the Jews, the Hutus and the Tutsis, the genocide in Darfur, and so on. E, portanto, os nazistas e os judeus, os Tutsis e os Hutus, o genocídio em Darfur e assim por diante. So are Israel's actions in Gaza, do they constitute genocide, or is it merely carelessness or brutality on the part of the Israeli government and military? Então, sobre a questão de Gaza, as ações israelenses constituem genocídio ou são atos de brutalidade extrema em um contexto de conflito? So I'm not sure if it's our role as journalists to decide that. I think maybe our role would be better served to simply present the facts as they are and to let our readers make their own determinations. Eu não tenho certeza se é o nosso papel como jornalistas decidir sobre o uso do termo, mas sim, nós devemos apresentar os fatos como eles são e deixar que o leitor tire as suas conclusões. Isabella, I see your hand up. Isabela está com a mão levantada. Yeah, hello everyone. Good afternoon.
I share the same opinion as the colleague previously, that I do believe that the images could raise awareness about what's really going on, but at the same time, like, it puts people in a vulnerable position, like that they already are. So it's like you said, it's difficult to find this balance. It's just more like sharing my opinion. Thank you, Isabella. A pergunta, na realidade, é sobre como encontrar o equilíbrio entre o uso dessas imagens, por vezes gráficas, sobre as vítimas. So we have time for maybe one more question. Nós temos o tempo para mais uma pergunta. Anyone? Can I ask some? Oh, okay, Carlos, please go. Carlos, por favor, pode perguntar. Carlos, please. Carlos, pode fazer sua pergunta. Okay, I don't know what happened to Carlos, so do go you ahead. hear me? Yes. Okay. I would like to ask about the use of the media education at school. For example, in São Paulo, we have a program about the youth press. Youth press is coordinated by student produce media. In this context in São Paulo, students produce media for peace, cultura of the peace. Yes. Do you imagine that the actions at school is similar that the journalism of peace? Yeah, I've seen projects like that in different countries. In Moldova, in fact, I was involved in just such a project. And I think it's terrific when young people are exposed to these principles. A pergunta, na realidade, é sobre educação, jornalismo, sobre projetos com estudantes de jornalismo, de como desenvolver esses projetos, e o professor disse que ele viu esses projetos, e esses projetos são importantes. Ele viu, por exemplo, no programa que ele desenvolveu na Moldávia. And, you know, it's something we haven't talked about, but I think just as important as peace journalism is media literacy. É algo que nós chegamos a tratar brevemente, mas eu acho que tão importante quanto o jornalismo de paz é a alfabetização sobre a mídia, de como falar, como ler as matérias, como ler a imprensa. So I think everyone, journalists, students, readers, everyone needs to be media literate and needs to know how to recognize and to combat disinformation. Eu penso que todo mundo, não apenas os profissionais de imprensa, todo mundo tem que ser alfabetizado em como ler a imprensa, em como reconhecer e combater a desinformação. So unfortunately, thank you for that question. So unfortunately, our time has come to an end. You see my contact information. You're free to, of course, email me at any time with any questions that you have. You see in the chat as well, I've put several links that I think might be useful. Obrigado pela pergunta. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas vocês têm o meu contato, vocês são livres para me enviar um e-mail a qualquer momento e com qualquer pergunta. E também no chat eu incluí diversos links que eu acredito que são relevantes para essa discussão. So thank you for the invitation and for the excellent discussion. And Celine, I'll turn it over to you for the closing comments. Então, muito obrigado pelo convite, pela excelente discussão. Agora de volta a professora Silene. So, Stephen, thank you very much, but I'd like to ask you permission just for the last question. It's from a Palestinian journalist who lives in Jordania. I don't know if it's possible, just for 1 minute. Yes, it's okay for you? Very quickly, Ahmad, yes. can you go? Ahmad, go ahead, please. Agradeço, professora Celine, agradeço grandes referências para minha pesquisa. Graças a Deus, eu termino meu doutorado
abril de 2024. Agora eu sou professor de jornalismo na Universidade de Lausanne, no Catar. Obrigado, professor, por essas palestras. I'm sorry, Ahmad, Léo precisa traduzir. He's saying thank you, Professor, because you are reference to his doctorate project. He's now a professor of journalism in Qatar, and he's saying thank you very much, Professor. It's my pleasure, Ahmad, and it's my pleasure meeting you. I hope that you stay in touch. Thank you for those comments. Celine. Ok, Eu so, acho, professor, Ahmad, é porque o tempo acabou, o professor tem um desculpa. compromisso e está se mudando. Bom, então, eu gostaria de agradecer todas e todos vocês pela presença neste evento organizado pelo Humanisacom, o grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Universidade Metodista de São Paulo. Gostaria, então, de agradecer todos e todas vocês pela presença. E, professor Steven Youngblood, thank you very much for accepting our invitation. And it was a brilliant presentation, as we have seen in different contexts and many other situations and opportunities. You have here among us a lot of professors, researchers, and students of journalism, and a master and a PhD candidate. Thank you very much, Professor, and I see you soon. Thank you. Bye, Obrigado bye. a todos. Thank you. Bye, Obrigada, bye. Léo. Muito obrigada, Léo, pela tradução. Obrigado. Thank you, Obrigada, Professor. gente. Bye, bye. Bye, bye.